Olá, irmãos queridos. Dando continuação à nossa formação cristã elementar, depois de alguns dias, que já tivemos a nossa primeira aula, vamos ter aqui a segunda aula. O capítulo que nós vamos estudar, o tema geral é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, vamos estudar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Este é o começo sempre, da oração da igreja, quando nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio que, conhecendo um pouco mais sobre Deus, é verdade que só conheceremos Deus em sua plenitude na vida eterna, porque o conhecimento a respeito de Deus está guardado para os que alcançarem a glória. Não é uma coisa para ser recebida nesta terra. Nós recebemos agora a Deus por fé. Porém, saber que o nosso Deus é Pai, que o nosso Deus é Filho e que é Espírito Santo, nos ajuda muito na vida de oração, no relacionamento com Deus, nessa nossa busca, E, além do mais, isso é a verdade, A verdade sobre Deus. Então, oremos, Senhor, eu agradeço por esse momento, abençoa todos aqueles que estão recebendo essa palavra, essa formação, para que, crescendo no conhecimento, cresçam na fé, cresçam nas obras, cresçam, Senhor, no coração, ou seja, dilatando o coração pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, renovando a vida, retirando da vida o que não te agrada, Senhor, e colocando o que te agrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira lição era assim: todo homem é chamado a ir ao encontro do Deus vivo, que desde a eternidade é misteriosamente Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa. Nossa segunda lição é: todo homem é chamado a ir ao encontro do Deus Pai, que, tendo criado todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, sem conhecimento algum do pecado. Então, essa é uma afirmação sobre o Deus Pai, que nós somos chamados a ir ao encontro dele. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ensina a orar, na verdade, os discípulos perguntam como devemos orar. Ele diz: orareis assim, Pai Nosso. Ou seja, ele manda a gente se dirigir ao Pai, ao Deus Pai. Então somos chamados a buscá-lo. Eu vou ler aqui Deuteronômio 4, 29, para que você guarde cada versículo desse aqui para o seu entendimento. Então buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então vejam a ordenança bíblica: buscarás ao Senhor teu Deus. É verdade que ele nos busca, mas é necessário que nós o busquemos também. Duas pessoas não se casam, uma contra a vontade da outra. Ou seja, existe o cortejo, mas existe a resposta ao cortejo. Então, Deus já tem nos buscado, E nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar a Deus, Como é para buscar a Deus? De todo o coração e de toda a alma, ou seja, com empenho, sem ser uma coisa pouca, uma coisa dosada demais. Fazer isso com a própria ajuda do Espírito Santo, ou seja, mas fazer com fervor, ter um fervor ao fazer isso. E ele diz: e o acharás, que aí é uma promessa bíblica. Quem procurar o Senhor, haverá de encontrá-lo. Então, nós começamos essa busca na certeza, já sabemos o resultado final, que nós haveremos de encontrá-lo. Então, essa primeira afirmação, quando a gente diz aqui que todo homem é chamado ao encontro do Deus Pai, a Bíblia diz que buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Malaquias 2,10 diz assim: não temos todos nós o mesmo Pai?
não nos criou um mesmo Deus? Porque a expressão Pai direcionada a Deus, ela aparece pouco no Antigo Testamento. Não são muitas vezes, não. Essa é uma revelação de Cristo, né? Se tornou mais claro para o Novo Testamento. Mas aqui o profeta Malaquias já se refere a Deus como nosso Pai. Não temos todos o mesmo Pai? E não nos criou um mesmo Deus? E também os Salmos 89, 25, quando falam do rei Davi, da oração do rei Davi, quando se fala sobre o rei Davi, o rei Davi, como diz a palavra, como ensina a palavra, era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele tinha um coração inclinado para Deus, um coração aprovado, como Deus gostaria que todos nós tivéssemos aquele coração, um coração adorador, um coração simples, né? Aí aqui a respeito do rei Davi diz: ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus. Ou seja, tu és meu Pai, tu és meu Deus. Que isso aqui serve como oração para todos nós, né? Você pode pegar a palavra de Deus e orar a palavra de Deus e dizer: Senhor, tu és meu Pai, Senhor, tu és meu Deus. É como na vida de Lutero, né? Quando ensinaram para ele aquela oração dos Salmos: sou teu, salva-me, né? O frade superior, né, a Lutero, lá no convento dos agostinianos, ensinou para ele, Staupitz, o nome desse frade, e ele disse, olha, Lutero cheio de dúvidas, né, sobre Deus, ele disse, ore esse salmo, né, constantemente, sou teu, salva-me. Então ele ficou repetindo essa palavra, e ficou isso na lembrança dele, ele conta depois. Então, adiante, queridos, lembrando a todos que esse é um estudo bíblico, né? Não é uma pregação de púlpito, né? Em que a gente tem que fazer muitas comparações, mas ou ter um andamento diferente. Esse aqui cumpre o propósito da nossa formação, para a gente ter conhecimento. Aqui ele diz, ó, no Salmo 42, 3, 4, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então o salmista, ele quer buscar a Deus, mas ele pede uma ajuda muito importante aqui, que o Senhor envie luz, que o Senhor envie a verdade. Ou seja, é como se numa noite escura a gente tivesse disposição para andar, mas faltasse uma lanterna no meio da floresta. Então Deus ilumina o nosso caminho. Ou seja, envia uma luz, e a luz ela tira a confusão. Uma vez eu preguei lá na igreja que quando a gente está numa casa escura, a gente não sabe se uma determinada coisa é um cipó ou se é uma cobra, ou se é uma corda ou uma cobra. Você bate numa coisa assim, pensa que é uma corda, pode ser uma cobra, ou pensa que é uma cobra, pode ser uma corda, né? Um cipó. Mas se você acender uma luz, você saberá exatamente o que é. Ou seja, é o que o salmista está pedindo. Senhor, coloca a tua luz, para que a tua própria luz me guie, certo? Então, aí me leve ao teu santo monte, a tua luz e a tua verdade, né? Ele quer ser guiado pela verdade. Ele quer conhecer Deus como Deus é. Ele não quer receber um ensinamento sobre Deus, sendo errado esse ensinamento. Aí ele diz, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e te louvarei com harpa. Ou seja, ele já sabe que Deus é uma fonte de alegria. Aliás, que Deus é uma fonte, nós lembramos também o encontro de Jesus com a samaritana, quando ele diz, a água que eu te der será em ti uma fonte, né? Ou seja, não apenas vai matar a tua sede, mas vai gerar água para outras pessoas, né? Vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vai jorrar eternamente, uma água que não se acaba.
Muito bem. Salmo 27, 8. Obviamente que existem muitas passagens sobre a busca de Deus. Eu estou separando essas aqui para a gente saber desse chamado, para você não estranhar esse chamado. Você está em busca de Deus. Santo Agostinho dizia que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, né? Aliás, atribuem a Santo Agostinho, eu nem sei se é dele, porque muitas coisas dizem que são dele e às vezes nem são, né? Mas de toda forma é uma reflexão muito bonita. Cada homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, ou seja, que só é preenchido com Deus. Aí ele diz aqui, quando tu disseste, buscai o meu rosto, ou seja, buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8, a busca de Deus, ou seja, o Senhor me chamou e eu vou, né? Uma vez eu aprendi, alguns anos atrás, que Deus dá 9 passos em nossa direção. E a distância entre ele e nós são 10 passos. Ele dá 9 passos, mas não dá o 10º. O 10º passo, nós é que damos na direção dele. Por isso que ele diz aqui, quando tu disseste buscar a minha face, ou seja, Deus está chamando para ele vir ao encontro dele. Ele diz, Senhor, eu irei, buscarei a tua face, que é um propósito de vida para você. Buscarei a face do Senhor. Buscarei a face do Senhor. O que deve mover você espiritualmente? Ir ao encontro da face de Deus, né? Mais algo aqui sobre o encontro. Aqui diz, ó, eu gosto muito desse. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então vejam só, este aqui está disposto a buscar Deus com sacrifício, ou seja, de madrugada. Ele vai interromper o sono, ele vai se ajoelhar, ele vai olhar para o céu, ele vai elevar as mãos a Deus, ele vai estar diante do Senhor. Por quê? Porque ele diz, a minha alma tem sede de ti, como uma terra seca e cansada onde não há água. Então ele está num estado espiritual perfeito, que é a sede de Deus. Ai daquele que não tem essa sede, né? Ai daquele que não tem essa sede. Então, que o Espírito Santo possa provocar essa sede em você, até você não aguentar mais. Quando eu era menino, estava mostrando um dia desses por meninos lá em casa. Quando eu era menino, tinha uma propaganda de um refrigerante, né? Que o cara vinha andando pelo deserto, né? Aí, sol quente, né? Com roupa grossa. Aí ele chega num estabelecimento, um bar, né? No meio lá perto de uma estrada, né? Aí as pessoas ficam impressionadas, né? Com a cara de sede que ele tem, né? Aí, quando ele chega no balcão, aí o pessoal pensa que ele vai pedir água, né? Lá pro barman, pro dono do restaurante, né? Aí ele diz, eu quero batata frita. Ou seja, ao invés de pedir água, ele pediu batata frita. Aí ele começa a comer batata frita, as pessoas que estão ao redor começam a sofrer muito em ver aquele homem acrescentando sede sobre sede. Aí quando todo mundo pensa que ele vai pedir água, ele tira da bolsa dele, da própria bolsa dele, um refrigerante, né? E toma. Aí a propaganda dizia assim, provoque a sede até não aguentar mais. Então a minha oração por mim, por ti, pela pessoa que estiver ao seu lado, é que o Senhor provoque a tua sede até você não aguentar mais e se render, buscar o Senhor de todo o coração, né? Fazer como salmista, acordar cedo, né? Para ir atrás do Senhor. Diz uma amiga nossa, a irmã de Janine, que a oração da madrugada tem muita força, né? Tem gente que acha que tudo é igual. Eu acredito que não, eu acredito que seja diferente. Por quê? Porque tem o componente do sacrifício, né? De madrugada te buscarei. Muito bem.
cumprimos aqui a parte sobre todo homem é chamado a ir ao encontro do Deus Pai. Agora vamos adiante na sentença que diz que, tendo criado todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:1. Primeiro versículo das Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nós temos um Criador. Eu estava comentando lá em casa esses dias, né? Se uma pessoa não crê em Deus, então ela tem que crer também, já que ela não crê em Deus, que uma carta, né? Imagine uma carta, uma folha. Ela tem que crer que aquela carta, a caneta escreveu sozinha. Você imagina aí com a caneta começasse, é porque eu estou sem uma caneta aqui, uma caneta começasse a escrever sozinha uma carta. Imagine aqui, eu vou fazer a mímica, né? Uma caneta sem mão nenhuma, escrevendo uma folha, né? Ou mesmo imagine que uma impressora, sem ninguém mandar, sem ter computador, nada, ela só ligada na energia, ela produzisse um escrito, né? Não existe isso. Tudo quanto existe porque tem um Criador. Nada, só o fato de eu estar me comunicando com você, de eu falar e você entender, e de você ter uma alma e saber que tem essa alma, né? Nós não duvidamos do Senhor. Então, duvidar da criação é ofender a Deus. Quer ofender a Deus? Comece a achar que as coisas surgiram por coincidência ou que as coisas foram se juntando, né? E até termos isso tudo que temos. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, os que são da fé creem que o Deus Pai criou todas as coisas. Aqui diz que, tendo criado todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos ver o fundamento bíblico. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26, 27. Ou seja, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus fez o homem, e aqui o grande mistério e esse grande privilégio que nós temos, ele quis fazer o homem à sua imagem, ou seja, o homem é um filho, certo? O homem é um filho, ou seja, ele nasce a cara do pai, é isso? O pessoal diz que eu pareço com meu pai, né? Realmente pareço. Fiquei muito feliz uma vez quando me acharam parecido com minha mãe. Minha mãe é branca, tem os olhos claros, né? E eu não tenho nada a ver com ela de aparência, né? Mas eu tenho 52 anos, né? Fiz agora no dia 13 de maio de 2020. Eu contei já nos dedos. Foram 3 pessoas que me acharam parecido com minha mãe, né? Eu acho pouco, né? 52 anos. Mas assim, o filho parece com o pai, né? Com os pais, né? Na verdade. Então, o homem é um filho. Por isso que ele é imagem e semelhança. É um filho. Não há diferença, certo? Não há diferença. Inclusive, eu nem gosto quando as pessoas dizem por aí que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Salvos por Cristo, adotivos. Eu não vejo isso na Escritura. Deus chamando a gente de filho adotivo, de irmão adotivo. Não, eu nem gosto nem de pensar nisso. Nós somos filhos que voltaram à casa paterna, aí é diferente. Filhos que estavam distantes, que voltaram para a casa do pai. Então, não aceite isso, né? Eu creio que há uma expressão lá, adoção, né? Mas eu prefiro a história do filho pródigo, que ele volta para a casa do pai, né? Então, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus? Ele é um filho de Deus, certo? Ele tem os atributos de Deus, né? Obviamente que ele não é como Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Essas coisas pertencem ao Senhor, mas nós somos filhos,
nós parecemos com Ele, nós somos semelhantes a Ele. Como Ele é, Ele nos quis, Ele nos ama, porque nós somos feitura dele, ou seja, feitos à sua imagem e semelhança. Mesmo Ele sendo Espírito, né, e nós sendo carne, sendo alma vivente, né, como diz a Escritura, mas somos seus filhos. Então, aqui diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aqui, Gênesis 2:7. O homem, obviamente, ele não veio do macaco, né? Tem uma historinha que uma criança chega para a mãe e diz assim: mamãe, eu tive conversando com o papai e ele disse que a gente veio do macaco. Aí a mãe dele, que era evangélica, né, disse assim, lia muita Bíblia, disse assim: meu filho, é o seguinte, eu não sei essa parte da família do seu pai, para ele estar dizendo isso aí. Agora, a parte aqui da família da mamãe, não. Aqui a gente acredita que foi criado por Deus. Agora, esse negócio aí que seu pai está lhe dizendo, você tem que ver bem com ele, essa ligação dele com os macacos. Agora, da parte da sua mãe, pode ficar tranquilo, meu filho, nós viemos de Deus, né? Muito bem. Aqui diz: formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Agora, isso é verdade. Nós fomos feitos da terra, do chão. Nós aprendi isso bem jovem, meu pai dizia: meu filho, nós somos feitos de zinco, cálcio, ferro, água. Ou seja, o que tem na terra está em nós. Foi assim que Deus quis fazer. E não é mal, é excelente. É uma obra de Deus. Ele quis criar a carne, a expressão da carne, um ser vivo que vive entre os animais, né? Que é animal também, igual aos animais, que se alimenta, né? do fruto da terra, que anda, que sente dor, né? Então, isso não tira a nossa identidade com Deus, né? Muito bem. E ele diz que nós fomos feitos do pó, porém, detalhe, né? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, Deus soprou no pó, no barro, o fôlego da vida. Ou seja, nós temos uma vida dentro de nós que procede, por assim dizer, né, dos pulmões de Deus. Deus soprou em nós. Deus colocou a vida dele dentro da nossa vida. Então, essa é mais uma verdade quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui diz ainda: e Deus o abençoou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Então Deus disse ao homem: multiplique-se, encha a terra, sujeite a terra, ou seja, a terra é sua, construa habitações, construa caminhos, plante, né? Faça os jardins mais bonitos que você puder fazer, né? Porque a primeira profissão do homem foi jardineiro, né? Deus colocou o homem no jardim do Éden, né? Para cuidar do jardim e usufrua da terra, domine a terra. Isso aí todos podem ver, né? Que o homem exerce domínio, né, sobre a terra, né? Obviamente que não exerce domínio sobre tudo, porque por causa do pecado, né? Por exemplo, um vírus desse de pandemia só nos domina porque, na verdade, nós perdemos a glória. Nós não somos gloriosos, não estamos no paraíso, né? Por isso tem coisas que nos dominam. Mas, no geral, observe o homem, ele exerce um grande domínio sobre todas as coisas criadas nesta terra. Então, essa é a obra da criação. Se vocês notarem, esse nosso estudo é um roteiro
tintim por tintim, desde o início, né? Para que você possa aprender e ensinar sobre a obra de Deus. Pode parecer que é simplório, mas tem gente que não quer aceitar ou entender que é uma criatura de Deus, que Deus fez todas as coisas. Então, aqui diz, inclusive quando entendemos isso, né, a gente passa a achar mais bonitas as coisas, né? Deus, peça ao Espírito Santo olhos de contemplação, que aí você vai admirar, você vai ver um cachorro, né? E vai admirar a criação de Deus naquele animal, vai olhar para uma fruta, né? Ou para qualquer objeto que está na natureza, ou qualquer coisa criada por Deus, você vê os traços de Deus naquelas coisas, né? Essa é a contemplação das coisas criadas, né? Isso honra a Deus também. Agora, aqui diz, então nós começamos com uma bênção, quando o Senhor os abençoou, diz, ó, o Senhor os abençoou. O Salmo 2, 25 diz, ambos, Adão e Eva, estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. O homem, quando foi criado por Deus, ele era completamente inocente. Não tinha vergonha de nada. Então ele estava nu e nem sabia que estava nu. Ele não sabia o que era nudez. Por isso que ele não tinha nem vergonha, né? Não sabia o que era nudez. Vivia naturalmente. Não havia ainda consciência alguma sobre o que é estar nu. E a Bíblia faz questão de dizer isso. Olha. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Agora, aí diz aqui que ele não tinha conhecimento nenhum do pecado. Eu separei uma passagem de Eclesiastes 7, 29, que ainda não é o tema, vai ficar para a próxima lição, que é sobre a queda do homem, sobre o pecado. Aqui diz, vede isto tão somente, Eclesiastes 7, 29. Vede isto tão somente. Isto tão somente achei, ou seja, encontrei isto. Que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invencionices. Outra tradução diz, buscou complicações sem conta. Ou seja, o Senhor fez um homem reto. Essa palavra de Eclesiastes, ela está aqui para provar que o primeiro homem era reto. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha noção nenhuma do pecado. Ele tinha um coração completamente puro. Foi feito em retidão, em perfeita retidão. E aí Eclesiastes diz, mas ele buscou muitas invencionices, ou seja, buscou complicações sem conta. E esse será o assunto da nossa próxima lição. Eu vou só antecipar o título e a gente vai continuar. Aqui diz, ó, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, perdendo a inocência original recebida do Deus Pai, passando a conhecer a maldição e a morte. Então, esse é o nosso próximo tema. Quero recomendar a todos que possam assistir com atenção e guardando essa mensagem no coração como um conhecimento sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também sobre a nossa própria condição perante Deus. Na vez passada, eu quero aqui já perto de encerrar, já são aqui, deixa eu olhar a hora, o tempo, né? Estamos com 30 minutos. Na vez passada, a gente mostrou eu mostrei para todos um cordão, né? E esse cordão, ele era inteiro, né? Dobrado em 3 partes. E aí a gente esticava e virava um cordão só, para mostrar ali que Deus se apresentava em 3, mas era um só, né? Esses dias eu fiz outra comparação para os meninos lá em casa, que é a água. Observe a água. Ela é feita de hidrogênio, oxigênio, né? Então são 3 elementos.
hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Mas quando eles se juntam, eles são um só, é a água. Quem vê a água não diz que a água são duas coisas. Vê que a água é uma coisa só. Mas no íntimo dela, da água, se a gente puder assim falar, na intimidade da água, tem hidrogênio, mais oxigênio. São 3 átomos, né? Certo? E é interessante essa comparação porque 2, né, hidrogênio e hidrogênio, são os espirituais, o Pai e o Espírito. Esses são espírito, né? Não são carne. E o oxigênio, que é o Senhor Cristo amado, que se fez homem, igual a mim e igual a você. Amém. Estamos aí com 30 minutos, é o nosso tempo aproximado de aula. Oremos e o Senhor te ajude no bom proveito dessa palavra. Senhor, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão em busca do conhecimento, para que o teu Espírito, Senhor, entre no mais profundo da alma, da mente, do coração e da inteligência, plantando ali as sementes da vida, as sementes do entendimento. Não de um entendimento, ó Deus, que enche o homem para que fique cheio de orgulho, mas um conhecimento para a salvação. Que assim seja. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.